Olá, amore, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula de teoria em epilação, os alicerces aí para você se tornar uma expert na epilação, tá certo? A última aula nós falamos sobre alguns tópicos, mercado, falamos sobre história, e hoje a nossa aula vai ser sobre fisioanatomia de pele e de pelos, um assunto muitíssimo importante para você ter noção do que você está fazendo no processo de epilação, que não é somente uma questão de arrancar pelos, né, gente? A epiladora já evoluiu, a epilação evoluiu demais esse mercado, e com isso também aumentaram-se aí as exigências enquanto a epiladora, porque ela precisa ter realmente conhecimento no que ela está fazendo. Vou tentar aqui passar os meus slides, que eles estão me boicotando, mas vamos lá. Vamos aqui, pronto. Então, aqui está, nós vamos falar sobre fisioanatomia de pele, certo? E o primeiro tópico aqui é a pele, o sistema tegumentar. É na pele que nós vamos aplicar cera, é na pele que nós vamos administrar os cosméticos, é na pele, no extrato córneo, na superfície, na camada epidérmica que nós iremos arrancar os pelos. Então, é importante que você, como epiladora, você saiba como se comporta essa pele. Hoje em dia, o grande boom do mercado aí são os tratamentos pós-epilatórios, né? Os famosos tratamentos para foliculite, pseudofoliculite, para pelos encravados, para escurecimento. E aí eu vejo muita gente querendo saber como trata as intercorrências, mas na verdade querem receitas de bolo, porque não procuram entender o porquê que a pele se comportou daquela maneira. E eu vou assegurar uma coisa para você. Se você não descobrir a causa da intercorrência, é muito provável que você continue causando o problema. Então, se a cliente chega já com uma intercorrência, uma pseudofoliculite, ou apenas sem inflamações, mas com bastante pelos encravados, ou com já escurecimento, e você já não souber diagnosticar isso, para saber escolher a cera, o produto cosmético que você vai utilizar, o tratamento que você vai indicar para ela, você vai fazer o quê? Vai passar cera em cima de uma patologia, em cima de uma intercorrência e vai agravá-la, certo? Então, é necessário você saber sobre fisioanatomia de pelo, de pele, como se comporta essa pele durante a epilação para que você tome as precauções devidas ou pelo menos tenha um cuidado na hora da sua epilação para que você não agrave isso. Então vamos lá, vamos falar sobre tudo isso, inclusive sobre os escurecimentos. Mas a aula de hoje nós vamos falar da base. Então qual é a base? A base é a pele e ela é constituída por 3 camadas, certo? Ela tem a epiderme, que a epiderme é onde basicamente nós vamos trabalhar. Nós aplicamos a cera e os cosméticos. Nós temos a derme e nós temos a hipoderme. Então, são 3 camadas de pele, certo? E vamos falar agora sobre cada uma delas. O que é cada camada dessa, para que você entenda o que acontece na hora da epilação. Então, a camada epidérmica é a camada externa, é aquela camada onde nós vamos aplicar cera, certo? Então, ela não contém vasos sanguíneos, ela contém mais 5 subcamadas, que é a camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e a córnea, certo? Então, ela tem a camada epidérmica, é a camada geral dessa pele, a primeira camada, e dessa camada tem 5 subcamadas, tá? E cada subcamada dessa, elas também tem suas funções. Inclusive,
Nessas camadas, nessas subcamadas da epiderme, é que a gente encontra os melanócitos, onde fazem a produção de melanina ou o depósito de melanina nos queratinócitos, e aí vem a questão do escurecimento, porque a melanina é responsável pelo escurecimento da nossa pele, para nos dar cor, tom à nossa pele, é responsável pelo tom dos nossos cabelos, das cores dos nossos olhos, dos nossos cílios, dos nossos pelos. Tá? Então, a melanina, ela é a responsável por isso. E ela é totalmente protetiva para a pele, certo? Então, grave isso na sua memória. Grava isso na sua memória. Que se você tem uma pele que é altamente protetora, ela vai se proteger de quê? Ela vai se proteger de tudo aquilo que for agressivo, que for nocivo para a estrutura daquela pele. Ela é um ser vivo, pense assim, ela é um ser vivo, e que ela tem o poder de se defender, tá? Aí a gente vai entender por que a pele ela se defende. Então, a epiderme ela é esta camada de pele mais superficial, tá? E a derme? A derme ela é a camada viva da pele, ela é responsável para dar estrutura e sustentação, tá? Então, ela já contém vasos sanguíneos, onde a epiderme não contém vasos sanguíneos, certo? Aí algumas pessoas têm dúvida, falam, como na epiderme não tem vaso sanguíneo, se às vezes tem pessoas que têm vasos, né? Tem aqueles capilares assim mais visíveis. Como que não tem corrente sanguínea se quando a gente, às vezes, fica vermelha quando a gente termina de epilar? Simplesmente. A gente, no ato da tração, a gente traz essa corrente sanguínea para a superfície. E os vasos sanguíneos ali, aparentemente estão na epiderme, mas eles não estão, eles são bem mais profundos. Porém, de acordo com o agravamento dessas disfunções circulatórias, pode sim ele vir para a epiderme, certo? Mas isso é uma disfunção. Normalmente ele não tem vaso sanguíneo. Ele é irrigado, a epiderme ela é irrigada pela derme. É a derme que contém vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Que os linfáticos são responsáveis pela defesa, responsável pela limpeza, né, da corrente sanguínea aí contra as toxinas, tá? Então, na derme ela tem também os nervos, o sistema nervoso, ela tem as glândulas sudoríparas e sebáceas. Sudorípara já está dizendo, é para suor. Sebáceas são as glândulas de gordura, de lubrificação, certo? Ela contém também as fibras de elastinas e as fibras colágenas. Então, e lá está a base do folículo piloso. Aqui, como você está vendo, ó, olha onde está. Essa parte rosadinha aqui, onde você está vendo aqui o corrente sanguínea, o vaso sanguíneo. Aqui você tem a glândula sebácea. Aqui você tem uma glândula sudorípara. E essa camadinha aqui, ó, é a camada da epiderme. Elas são, ó, entrelaçadas, elas são invaginadas. Elas são sobrepostas, né? Uma embaixo da outra. E a derme, ela chega próximo da epiderme, elas são ligadas. Então, na camada basal, que é a última camada da epiderme, ela é ligada na derme. E é ela que traz toda nutriente, toda a parte nutricional e de renovação celular da derme, manda para essa camada basal, e a camada basal manda para a camada seguinte, essa camada seguinte, a camada seguinte, e aí ocorre aquela renovação celular, tá certo? Então, é a derme, que é o coração, que é a camada viva. Eu digo que a derme é a vida da pele. Por isso que toda a epiderme, ela vai trabalhar para proteger a derme. Porque tudo que for para a derme, você pode acarretar você pode desenvolver uma morte celular de células importantíssimas para a saúde dessa pele. Então, por isso, tudo vai defender, todo o mecanismo da epiderme vai ser para defender contra agentes nocivos externos, sejam cosméticos, seja uma bactéria, seja um fungo, seja radiação solar, seja a própria atração de cera, ou própria cera, né, próprio arranque, vai fazer de tudo para proteger a derme, para que não haja um problema ainda maior. E que bom que ela faz isso, né? Que bom, porque o sistema de embelezamento, a gente sabe que a epilação é um autocuidado, sim, em relação à higiene, porém, é um serviço inventado da área da beleza. Então, o corpo da gente já foi feito perfeitamente. Se isso ocorre
Então, a pele da gente hoje está trabalhando, como eu falei, né, para nos defender contra essa modernidade sobre esse universo da beleza. E não só na epilação, mas na região de cosméticos, de tratamentos de pele, então uma série de coisas aí, tá? Então nós não somos as vilões da pele, não. Tem muita coisa que a mulher, o homem faz, o ser humano faz, que provoca a pele. Então essa é a camada dérmica, ok? E aí nós vamos agora para a camada hipodérmica, a hipoderme, né? Que é a última camadinha. Botei aqui uma fotinha do porquinho, porque na primeira aula eu dei sempre o exemplo do porco. Por quê? Quando você fosse falar de uma camada de pele saudável, uma camada de pele desidratada, né? Desnutrida. É aquela camada como aquele bacon que a gente compra no supermercado. Então, assim, quando a pele da cliente está desidratada, ela é como aquele bacon fininho, que só tem o quê? O couro, que é a epiderme, aí vem logo uma camada de gordura e acabou a carne. E aí, quando você corta, às vezes quando você corta aquele filamento assim no bacon, você vê um pedacinho, um filetezinho de carne. Aquilo quer dizer que ali é a derme totalmente desnutrida, desidratada. E aí, o que sobra? Só sobra, como a gente chama, couro e gordura, né? Porque fica a camada epiderme, é o couro, a camada rosinha ali do bacon é a derme, e a camada branca, que é a gordura, ali é a hipoderme, que ela é o que? A reserva energética. Ela é a gordura que nos dá energia para as células, energia para o nosso corpo, né? Levantar, fazer as atividades, e ela também protege contra frio, contra traumas, né? E aí o exemplo do porquinho é porque, para vocês lembrarem, quando foram olhar um bacon, vocês vão lembrar do que é uma pele desidratada, uma pele desnutrida, uma pele bem gordinha, uma pele bem saudável, tá certo? Então a hipoderme é isso. Então essas são as três camadas da pele, certo? Epiderme, derme e hipoderme, ok? Então vamos lá, mais uma questão é que a gente vai falar agora sobre as funções. As funções da pele. Quais são as funções da pele? Deixa eu tentar aqui passar o meu slide que ele está me boicotando. Bem lentinho. Quais são as funções da pele? Aqui, peraí, que ele passou demais, tá vendo? Só porque eu não quero. Aqui. Funções da pele, né? Aqui. Então, quais são então as funções da pele? Então, a pele ela tem a função de proteção. Então, ela tem um manto ácido que previne a entrada de micro-organismo, tá? A melanina que, né, protege isso contra o sol, contra os raios ultravioletas. A gente está falando de proteção, então assim, os raios ultravioletas eles são agressivos em determinados horários, mas eles também são estimuladores da síntese de vitamina D. Então, a gente está falando aí que ela se protege dos raios UVA e UVB, que são os raios nocivos, são cancerígenos, tá? Mas esses raios solares têm momentos do dia que são essenciais para vir fazer a síntese de vitamina D, mas aí tem um horário, o momento certo e a quantidade de sol que ele se deve tomar, tá bom? Então, ele tem lipídios, que são gorduras, né? Que impede a perda de água, tá? Porque se você lembrar, se você perceber, a água e a gordura, o óleo, eles não se misturam. Sempre cria-se uma barreira. Lembra daquele óleo bifásico que a gente compra? Aí tem aqui a água e o óleo. Né? Quando você balança, é que às vezes eles se misturam, mas quando você para, ele logo procura sua porção. Então, água e gordura não se misturam. Então, o que essa gordura faz? Ela cria essa camada
para impedir a perda dessa água. Beleza? Então, essa é uma das funções da pele, proteção. A outra é sensação. Então, ela emite a sensação de dor, a sensação de frio, a sensação de calor, de pressão e outras, né? E todas as outras sensações, né? De toque, quando a pessoa toca em você, passa uma pena, passa um tecido, tudo é sensação. E aí, quando a gente fala de dor, é para vocês entenderem que é uma função da pele emitir essa sensação de dor quando provocada. Então, gente, não adianta você ficar falando para cliente que não dói, epilação não dói. É impossível não doer. Zero, dor não existe. O que existe? Existem maneiras e cosméticos e princípios ativos que eles minimizam a sensação da dor, que eles são anestésicos, são analgésicos, e aí vasodilatadores, então eles minimizam, mas zero dor é impossível, tá certo? Não existe anestesia geral para epilação, existe um alívio nessa dor. E uma coisa importante, é possível que a gente minimize essa dor, sim, com a nossa técnica. Uma boa técnica de epilação bem empregada, você minimiza as dores da sua cliente. Só que dor é uma questão também de limiar, cada um tem o seu. Então, se você ficar achando que você vai conseguir o mesmo limiar de dor em todas as clientes, vá se enganando. Agora, se você tem o seu padrão de técnica, você atende com a técnica, certamente a maioria delas vai ter a sensação de que tem menos dor com você. Eu ouço isso com as minhas clientes, inclusive comparações de clientes dizendo assim, com fulana doeu mais, com ciclana doeu mais, com beltrana doeu menos. Então, existem vários fatores. Mas o certo é que você entenda de que é a função da pele emitir qualquer tipo de sensação. Então, a dor vai ter, tá bom? Então, outra função dela é regulação de calor. Então, quando faz calor, ela dilata os poros e aí você começa a transpirar. Quando está muito quente, ela aumenta a vasodilatação para que a pele e os órgãos respirem, para que a pele respire e emita o resfriamento para as camadas mais internas, tá? Então, ela diminui. Agora, quando é época de frio, ela diminui aí o fluxo sanguíneo. Normalmente, no calor, a gente aumenta a circulação sanguínea e no frio, a gente diminui o fluxo sanguíneo e faz a constrição desses vasos para que aí você se fecha, para você proteger do frio, para não dar uma hipotermia. Então, essa é a sensação da pele, é fazer essa termorregulação, tá bom? A outra coisa é que, assim, independente da temperatura, ela sempre vai trabalhar para manter a temperatura ideal interna do corpo, que é 36 graus, ok? Aí vai uma outra observação. A pele ela vai estar sempre preparada para manter a temperatura. Porém, quando ocorre uma aplicação de um produto com uma temperatura muito alta, aí nós estamos falando das ceras quentes, tá bom? A pele, ela consegue manter a respiração, mas ela não consegue o nível de proteção para essa camada de pele. E aí acontecem as queimaduras. Porque dependendo do tempo que essa cera fique ali na pele, queimando, né? Queimando. A pele sim vai entrar em função de proteção, mas às vezes ela não dá tempo dela emitir esse resfriamento, e aí o que acontece? Ela protege internamente, mas externamente degrada a epiderme, tá certo? A outra função é a excretação. O que é a excretação? Ela expulsa toxinas, ela expulsa tudo que está de errado dentro do corpo. Quem nunca vocês vão lembrar, quem já teve aquelas velhas ínguas, né? As ínguas é sinal de infecção. É um sinal do sistema linfático, dos linfonodos, dizendo que tem alguma coisa errada passando pela corrente sanguínea e os linfonodos vai lá e capta essa toxina ou essa bactéria, esse fungo, fungo não, esse vírus, normalmente, essa infecção, esse agente nocivo, ele segura e manda um sinal.
Então, toda vez que você vê uma cliente com uma íngua, uma sensação, na hora de você fazer a anamnese dela, então é sinal de que ela está com alguma coisa errada por dentro. E aí é para você ficar alerta, dizer, olha, fulana, tem alguma coisa errada. E a gente vai falar sobre biossegurança e vamos falar sobre algumas coisas de patologia de pele. E aí eu quero deixar bem claro para vocês que nós não tratamos peles doentes. Então, a pele tem que estar íntegra e saudável e a cliente também tem que estar se sentindo bem para que você faça o processo de epilação. Isso, gente, minimiza muitos problemas. Porque imagina que a sua cliente ela tem uma infecção que até não se manifestou ainda. Digamos que ela esteja com o início de uma gripe, ou ela esteja com uma infecção em alguma área do corpo, um dente, um ouvido, uma cabeça, qualquer lugar, uma unha encravada. Então, existe aí, passando por esse corpo, um processo inflamatório e todo esse corpo está trabalhando para combater esse processo inflamatório. Tudo que você fizer no corpo dela que aumenta o processo inflamatório, porque é o caso da epilação, você provoca um processo inflamatório imediato, você pode trazer essas infecções que podem estar passando pela corrente sanguínea para esta área também. Entende? Então, a cliente tem que estar saudável e a área que você vai epilar também saudável. Então, a pele, ela é responsável por excretação. Ela vai expulsar tudo que estiver errado no interior ou na superfície dela. A outra coisa, ela faz ela produz secreção. E aí nós estamos falando de sebo, né? Através da glândula sebácea, esse sebo ele age como lubrificante, né? A palavra é lubrificação mesmo. Ele faz uma lubrificação na pele, para melhorar aí a elasticidade, para melhorar aí, para não ter muito, trabalhar a questão do ressecamento. É que eu fico tentando buscar palavras mais simples, para não falar termos tão técnicos, que eu gosto de ser mais simples na hora de ensinar, para que vocês entendam. O mais importante para mim é que você entenda a mecânica da coisa do que você ficar só em palavras bonitas, tá bom? Então, por isso que eu fico às vezes dando umas travadas para não ser tão técnica, não ser tão igual médico, né? Falar tantos termos técnicos e vocês ficarem viajando. Então, assim, o importante é você saber que a pele, ela vai sempre se proteger, ela tá ligada nas sensações que você emite, ela está ligada na temperatura que você emite, ela está ligada na excretação de toda a toxina que você coloca na pele, que você coloca que você deposita nessa pele, ou que a cliente está tomando, e ela está sempre ligada também em enviar lubrificante, né? Uma pele oleosa, geralmente as pessoas que têm pele muito oleosa, elas secretam mais sebo, mais gordura, e isso tem a ver também com a alimentação da cliente. E o que isso tem a ver com epilação? Tem a ver com o seguinte, às vezes as áreas que você vai epilar, por exemplo, o rosto, o buço, se for uma pele oleosa, dependendo da cera, ela nem adere. A outra coisa é que quando você tira uma camada córnea, que é o caso da epilação, você tira a camada de células mortas, a pele, que se ela já tem um desequilíbrio aí sebáceo, ela tende a enviar numa quantidade maior para poder equilibrar aquele ressecamento, tá? Isso é bom e isso é ruim, né? É as duas coisas. Então, isso tem a ver com a nossa epilação, sim. Tá? Você tem que ter conhecimento de pele para que você, inclusive, possa conversar com a sua cliente, ok? Então, basicamente, o que vocês precisam saber sobre pele, basicamente, é isso, porque muita coisa é mais claro, fica mais claro na hora da prática. Na hora da prática, que você vê a pele, que você entende do pelo, quando você avalia a pele, você fica muito mais, você entende mais a fisiologia dela teórica, tá bom? Isso aqui é só um norte para que vocês depois estudem um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre fisioanatomia dos pelos, tá? E nosso macaquinho lindo. Fisioanatomia dos pelos, que é o mais importante para você, epiladora? Não, é uma das importâncias. Porque você já sabe um pouco de pele, agora você vai saber um pouquinho de pelo, tá bom? Então, vamos lá. Então, e o que são pelos, né? O que são pelos? Deixa eu passar aqui, então. Pelos faz parte dos anexos da pele, tá? E quando a gente já falou já que eles são lá invagisados, eles nascem de lá da derme, tá?
E aí vou quebrar uns mitos aí acerca do que a gente costuma falar, porque eu também aprendi assim, tá, gente? E tudo que a gente aprende, a gente tem tempo de corrigir, não tem problema. A gente aprende de um jeito, e aí nós vamos buscando mais conhecimento, e chega uma hora que a gente conhece outras coisas, e aí a gente vai se corrigindo, tá bom? Tudo é válido, desde que te leve ao resultado real, porque tem muita informação misturada. Então, eu digo sempre, toda informação ela é válida se ela te levar ao seu resultado final, tá bom? Ao seu objetivo, ok? Então vamos lá. Então ele faz parte dos anexos da pele, assim como unhas, assim como. Agora deu branco. Bom, então eles estão espalhados por todo o corpo e em maior quantidade em algumas áreas, como na cabeça, nas axilas, na virilha, nas pernas e nos braços, tá bom? Mas todo o corpo, ele tem pelo, tá? Agora estão 2 ou 3 tipos de pelo, dependendo da idade. Nós vamos falar sobre isso. Então, a cor, a textura e outras características, elas são definidas por questões genéticas e hormonais. Pessoas têm pelos mais escuros, pessoas têm pelos mais claros, pessoas têm pelos mais grossos, pessoas têm pelos mais finos. Isso tem a ver com genética e tem a ver com hormônios, porque às vezes a pessoa tem uma genética de pele clara, uma pessoa de familiares de peles claras, porém os pelos delas estão engrossando. Ai, por que está engrossando? Aí a gente vai avaliar aí as questões hormonais, tá? Para a gente identificar o que é que está acontecendo com essa cliente. Tá bom? Agora, esses pelos, existe duas disfunções que explica, inclusive, essa questão da mudança de pelo, das características de pelo de uma cliente para outra. Então, essas disfunções e síndromes podem causar o aumento significativo dos pelos em áreas diferentes. Como exemplo, nas mulheres existe um distúrbio chamado hirsutismo, causa o surgimento de pelos em áreas cujo o comum é apenas em homens, como no exemplo, na barba. Então, ou seja, você já pode ter visto mulheres com pelos aqui na região mentoriana e às vezes até desce aqui para a região do pescoço. Isso é uma disfunção, tá, gente? Uma disfunção. Então, essa disfunção às vezes vem genética e às vezes vem questões hormonais, mas na maioria das vezes é uma questão hormonal, tá certo? O hipertricose é uma outra disfunção, outra síndrome que ocorre quando, tanto em homem quanto mulher, surge pelos visíveis em áreas que não costumam ter. Exemplo, nas costas. Vocês já viram aqueles homens que a gente... vou dar um exemplo, que a gente sempre fala de Tony Ramos. Pronto. Ali é um caso típico de hipertricose. Homens muito cabeludos em áreas que normalmente não se nascem muito, porque nos homens é mais em peitoral, abdômen, pernas, né, braços, e aí tem homens que tem nas costas inteiras, tem homens que tem na orelha inteira, tem gente que tem não só na barba, mas a barba vem até aqui em cima. Então, isso é um distúrbio também, chama-se hipertricose. Tá bom? Então, quando apareceu uma cliente ou um cliente com esse diagnóstico, quando você vê que não é normal, ou aquela cliente que faz daqui a 4 dias de cera, 4 a 5 dias, ela já está nascendo bastante pelo, tem questões técnicas que precisam ser avaliadas, mas também questões de fisiologia dela, tá bom? Que precisa avaliar. Quando vocês perceberem que essas clientes têm pelos em áreas que não são comuns, o ideal é que você indique, eu pergunto, fulana, você percebe que você tem pelos em áreas onde não é comum? Ela vai dizer, eu nasci assim, tá? Aí você fala, você sabia que isso é uma disfunção, uma síndrome que tem a ver, que pode ter a ver ou com a sua genética ou com as questões hormonais, e que se for uma questão hormonal, quem sabe pode ter um tratamento, né? Porque às vezes se incomoda ela, mas ela ainda nunca recebeu uma informação ou uma orientação. Então, olha, procura um médico especialista. Quem são? Uma ginecologista ou uma endocrinologista. E, normalmente os endócrinos é que lidam melhor sobre essas questões hormonais. Tá bom? Então você indica
indica. Agora, o ideal quando você for falar isso, seja quando o cliente mesmo se manifestar como incomodada, porque aí você pega o gancho e fala. Porque quando você aponta, às vezes ela já está tão constrangida com aquele problema. E aí mais uma pessoa para falar, né? Então, ó, espera o caminho, espera o momento e aí você dá a deixa para ela, tá certo? Para não criar constrangimento para sua cliente, tá? Então, e o que são os pelos, né? O que são? Eles são formados por proteínas de queratina, são formadas a partir da penetração da epiderme para a derme, né? Ela vem da derme, né? O folículo piloso está lá na derme e ela toma proporção até a epiderme e ele é exposto na epiderme, tá bom? Para a derme, especificamente na estrutura do folículo piloso. Então, Existem tipos véolos, olha que eu falei que tem tipos de pelo, então existem véolos, que eles são finos, despigmentados, muito encontrado em mulheres no rosto, no abdômen, mulheres que têm pouquinhos pelos, são bem transparentes, às vezes não dá nem para ver direitinho a olho nu, só quando a pessoa se arrepia, assim. Sempre tem, eles são sensoriais, eles são sensoriais. E tem o tipo terminal. O tipo terminal é aquele pelo grosso, longo, que a gente consegue ver a olho nu. Ela tem uma coloração mais forte, como por exemplo, na barba, nas sobrancelhas, nos cílios, os cabelos, na região da virilha, na região das axilas. São pelos terminais, tá? E aí na epilação, a gente normalmente consegue um bom resultado nos pelos terminais. Às vezes ocorre da gente não conseguir arrancar totalmente os pelos véolos. Uma das áreas que a gente às vezes tem que fazer com muito cuidado e com uma boa técnica é a região do buço, porque normalmente o do buço são pelos mais finos. E aí você tem que dominar bem uma cera para que ele tire de uma vez só, porque também ele é uma área muito sensível, então não pode ficar passando e repassando. Por ser pelos mais finos, às vezes eles dão um pouquinho mais de trabalho de remover. Tá certo? Então, são dois tipos de pelos aí, também existem os lanugos, mas os lanugos são mais lá as crianças, os bebês, primeiro nascem com os lanugos, aí os lanugos caem, aí ficam os véolos e os terminais. Tá, beleza? Vamos seguir em frente. Então, nós já sabemos o que são pelos, né? Agora, nós vamos saber do que é feito o pelo. Então, quais são as estruturas do pelo? Então, o pelo ele vem com uma estrutura chamada cutícula, tá? A cutícula, ela é responsável por dar brilho e maciez ao cabelo, tá bom? Aqui tem uma cutícula, ó. Aqui as cutículas. Tá? Eles têm, dentro dessas cutículas, são tipo escamas, né? Camadas assim de proteção. Ele tem o córtex, que ela é rica em melanina e queratina densa. Aí o córtex ele já é mais denso, ele já tem dentro do pelo, dentro, não é visível ao olho nu, tá? E ele tem a medula, né? Que só é presente em pelos mais maduros, né? E ele é de uma queratina mais mole. Os véolos não têm medula, normalmente não tem medula, eles não têm medula. É mais em pelos mais maduros, pelos mais terminais que tem medula. E aí você entende o seguinte, que alguns produtos químicos, eles vão exatamente mudar a estrutura desse córtex, porque o córtex, ele é responsável pela melanina, pela queratina. Então, toda a parte estrutural de pelo, como é que chama? De tipo de estrutura, vamos dizer assim, de formato, tá? De formato do pelo, do cabelo, digamos assim, no cabelo, vamos falar do cabelo. Os produtos químicos, eles vão agir justamente ali, entre o córtex e a medula. Então, eles vão quebrar a cutícula, entrar, que é o que faz os processos de amônia, né? Ele vai penetrar a cutícula, ela vem com uma camada de proteção, e aí o produto químico vem para quebrar essa cutícula e penetrar no córtex e na medula para mudar o DNA desse pelo e desse cabelo. Por isso que o cabelo que passa por alisamento, ele não volta ao estado normal dele, tem que cortar, porque houve uma mudança no DNA, tá certo? Tá. E agora, uma coisa importantíssima para nós epiladoras é a questão do ciclo de crescimento do pelo. O ciclo de crescimento. Porque muito nós precisamos saber por
porque o pelo, tem clientes que o pelo nasce mais rápido, e aí eu vou quebrar um mito aqui sobre gilete, sobre epilação, arrancar pela raiz, né? Que nós aprendemos que a epilação quebra pela raiz, que arranca pela raiz, mas eu vou te mostrar por que nós vemos, às vezes, na placa de cera, o bulbozinho, folículo piloso ali. Então, vamos lá. Por quê? Porque o pelo, existe um ciclo de vida para esse pelo ou para esse cabelo. Quando eu falar de pelo, gente, eu estou falando de modo geral, desde a cabeça ao dedão do pé. Então, ele tem um ciclo de vida. O primeiro ciclo de vida chama-se anágena, a fase de anágena. A anágena, ela é responsável pela força do pelo. Ela é responsável por impulsionar o crescimento desse cabelo. Então, desde lá do folículo piloso, a fase anágena é a fase dela estar ramificada, com corrente sanguínea. Ela está lá na derme, todo bonitinho, todo prontinho. O pelo está todo bonitinho no folículo para começar a crescer esse pelo terminal até ele chegar na epiderme. Então, a fase de anágena é a fase de crescimento. É a fase de crescimento do pelo. A fase catágena é a fase de transição, a fase de repouso. E aí fica muito engraçado quando algumas pessoas falam assim, eu estou em fase de transição. Por que fase de transição? Porque ela está esperando o tempo de crescimento do cabelo, para ela cortar aquele cabelo ali que ela não quer mais. E só que aí nesse caminho existem umas fases de repouso. O pelo não é todo fio de cabelo que nasce igualmente. E é importante eu falar sobre isso. Cada um fio de pelo de cabelo, ele passa por essas 3 fases, tá? Então, cada uma está em uma fase. Não estão todos, porque imagina se todos... aí tem um tempo que a gente acha, meu cabelo está crescendo horrores. Por quê? A grande maioria está na fase anágena. Se todas entrarem na fase repouso, de transição, imagina que a gente vai passar alguns meses aí careca, ou com o cabelo caindo bastante. Mas não tem essa fase que a gente vê que o cabelo está caindo mais? Tá. Eliminando todas as questões alimentares, medicamentosas, hormonais, é a fase natural do cabelo. Porque lembra que aquela história que diz a gente pode eliminar até 150 fios de cabelo? Exatamente. Porque o natural é ela passar por essas 3 fases. Fase anágena de crescimento, fase catágena de transição, onde a produção celular desse cabelo diminui. E a última é a fase telógena, que é o repouso total. Então, as células de crescimento param e aí esse pelo começa, ele se desprende do bulbo capilar, ele se desprende lá do folículo para nascer um novo, certo? Então, passa por essas 3 fases e a maioria da gente está nessas 2 fases aí, a maioria está nesse ciclo. Então, nessas duas fases, catágenas e telógenas, o pelo está se desprendendo do folículo, do bulbo, né? Que a gente chama de bulbo lá, do bulbo capilar. Então, ele está se desprendendo aqui, ó. Então, a fase anágena é essa daqui, ó, onde está tudo bonitinho, tem o músculo ereto do pelo aqui, ó, segurando ele, tudo legal, tem circulação sanguínea, tá beleza. A fase catágena, ele já tá grandão, ó, tá grandão, ó, bonitão. Aí vem a fase telógena, o que que acontece? Ele se desprende, esse fio se desprende aqui do bulbo capilar, e aí ele já começa a se soltar, para aqui dar início a um novo crescimento. E a segunda e a continuação da fase telógena é o desprendimento total, mas aí, ó, o bulbozinho fica lá na derme para fazer o nascimento de um novo pelo. Tá certo? Tá claro assim, né? E aí, por que a gente tem que ver isso? Porque tem clientes que... E aí eu vou falar uma coisa. Essas 3 fases, ciclos de vida, são os ciclos normais, fisiológicos do nosso pelo. Só que aí tem um problema. A grande questão é que o uso de agentes químicos, de produtos cosméticos químicos e também as questões hormonais, estresse e um monte de coisa lá pode fazer isso entrar em disfunção. E aí, isso aqui funcionaria muito bem se a gente fosse, vamos dizer assim, veganos. Os veganos.
porque são pessoas que são muito naturais, né? Não consomem produtos químicos, porém, normalmente eles cultivam o próprio alimento sem nenhum tipo de agrotóxico, então eles estão mais livres assim de agentes nocivos e aí esse ciclo funciona direito. Já nós que temos outro estilo de vida, essas fases ela entram em disfunção. Então, às vezes acontece entrar um repouso total e a pessoa parece que vai ficar careca, eles entram em uma alopécia, ele entra em uma queda brusca de cabelo por uma questão hormonal. Então, tudo que tiver anormal tem que se investigar, tá certo? Então, mas para você entender o que acontece quando a sua cliente perguntar, lembrei agora. Então, quando a cliente perguntar assim, essa semana, essa vez cresceu mais rápido. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido um aumento hormonal, e aí tem que ver, estudar na ficha de anamnese, você vai saber se a sua cliente toma anticoncepcional, se ela usa medicação de uso contínuo, você vai saber de tudo isso, então você vai ter, não é argumento, você vai ter a explicação fisiológica, você vai ter uma explicação embasada para dar para sua cliente. Por isso que é importante você conhecer dessa teoria. Porque senão, o que é que você diria para sua cliente? Ou você estaria se sentindo culpada de que tudo foi um erro da sua técnica. E nem tudo é a técnica. Tem a questão fisiológica. Então, você tem que pensar nas duas coisas. Na questão fisiológica da sua cliente e na sua técnica. E no seu aplicar. Como foi? Eu fiz tudo direitinho. Eu apliquei o arranque direitinho, a cera direitinho, o pelo arrancou direitinho. Então, o que está acontecendo? Aí vamos para o ciclo fisiológico da cliente, para a gente entender o que aconteceu. Antes de sair dizendo que é porque quebrou, é porque quebrou o pelo. Isso, se você tiver consciência de que quebrou o pelo, então você assume o seu erro e corrige, né? E aí você continua ganhando sua cliente. Vamos lá. Tem uma outra fase aqui do ciclo de crescimento do pelo. Então, lembra que eu falei que o ciclo de vida, né? A gente ainda está aqui no ciclo de vida para a gente finalizar aqui. Então, olha que legal isso aqui. O ciclo de vida a gente já sabe que é a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. Mas olha só que interessante. Na fase anágena, os estudos apontam que normalmente a virilha ela demora em média de 1 a 2 meses nesse ciclo. Ou seja, um cabelo para crescer em fase de crescimento normal, sem nenhuma intercorrência, ele demora de 1 a 2 meses para chegar à fase anágena completa. As pernas demoram de 4 a 6 meses, as axilas 4 meses e a barba 12 meses para todos os pelos, a maioria dos pelos estarem grandes, em crescimento, completos, né? Entre essa transição para a fase telógena, que é a fase de repouso, quanto tempo ela demora na fase de repouso? Olha só que interessante. A virilha demora para crescer 1 a 2 meses para o pelo, né? Para crescer, gente, depois da depilação. Pelo amor de Deus, entendam. Normalmente, um pelo de virilha, para atingir o crescimento dele normal, ele demora de 1 a 2 meses, tá bom? E aí, a gente faz depilação uma vez por mês, total. E aí, o que acontece? A gente vai quebrando esses ciclos, por isso que o pelo vai perdendo força, porque ele é interrompido nas fases de crescimento dele. A outra coisa, a virilha aqui, ó, na de repouso, ele demora 2 a 3 meses. O que isso me explica? Que às vezes, quando a sua cliente tem meses que ela nasce mais rápido ou nasce mais devagar, é porque um pelo dela que você arrancou, que não é o mesmo, que está no mesmo ciclo, você arrancou e ele estava na fase telógena. E o outro está na fase anágena, mas ainda não apareceu na superfície. Vou explicar melhor. Para ficar claro para vocês é o seguinte, quando você vê o pelo da sua cliente lá, aqueles pelos ali são os pelos que já estão na fase anágena e possivelmente alguns na fase telógena. Quando você arranca esse pelo, os que vêm com bulbo, eles estavam na fase telógena, ou seja, se desprendeu do bulbo e eles estão no meio da derme ou já saindo na epiderme, por isso que tem alguns que não dói tanto e por isso você vê o bulbo capilar. Os outros que dói mais,
ou quando a cliente vem de primeira vez, por que dói mais? Porque pode ser que a maioria dos pelos dela esteja na fase anágena. Então, na fase anágena, tem o músculo ereto do pelo, o pelo tá bem preso lá na derme. Então, gente, normal sentir mais dor. E aí, quando ela começa a fazer isso várias vezes, certinho, todo mês a epilação, a gente começa a quebrar esses ciclos, e aí você vai aumentar a fase de repouso. Então, os pelos vão vir mais fracos, esses pelos vão vir mais finos, e aí diminui a dor, tá certo? Então, esses ciclos de vida, eles são importantes para que você entenda que nem todos os pelos, e aí os pelos que você arrancaram hoje não são os mesmos que você vai arrancar daqui a um mês, porque cada um tem sua fase de crescimento, e se você não quebrou, não é o mesmo, tá certo? Então entenda isso, eu acho que ficou claro. Se não ficou, depois você coloca as dúvidas aí que a gente faz, certo? Então essa é a nossa aula de hoje, falando de fisioanatomia de pele e fisioanatomia de pelo, tá bom? É uma base introdutória para você que está iniciando do zero aí, entender como funciona esse mecanismo de crescimento de pelo e de pele, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.